Pensa que física é difícil? Vamos lá, vou te mostrar o quanto física pode ser fácil no nosso dia a dia. Vamos iniciar essa videoaula introduzindo a vocês esse assunto que escolhemos para fazer a apresentação. E qual seria esse assunto? Ótica. Iniciando pelo básico. O que é ótica? É a parte da física que estuda as relações ligadas ao conceito de luz. E o que é a luz? Agente físico que estimula a visão. A ótica que estudaremos nessa videoaula será a ótica geométrica, em que iniciaremos pela fonte primária, que são o quê? São as produtoras da sua própria luz. Um grande exemplo, o Sol e o vagalume. Encontramos também na fonte secundária, os objetos iluminados pela própria fonte primária, em que encontramos os exemplos do próprio reflexo ou de qualquer outro objeto para o qual nós estamos olhando a todo instante. E para que haja essa interação, é necessário da luz, e de preferência a luz fornecida por essas fontes primárias. Que é a maneira mais fácil de se entender sobre as próximas duas fontes que virão a seguir, basta olhar para a luzinha do ar-condicionado. Esse é um grande exemplo da fonte pontiforme, a qual a região alcançada pela luz não é tão abrangente que nem a própria região alcançada pela luz do nosso quarto. E aqui está as próximas duas fontes que iremos estudar, a fonte pontiforme e a fonte extensa, a qual o que as diferenciam seria a região alcançada por elas, em que na fonte pontiforme temos o exemplo da luz do ar-condicionado e na fonte extensa qualquer meio de propagação de luz a qual conseguimos abranger um espaço maior. Vamos apresentar agora os próximos três meios de propagações dos conceitos básicos de ótica geométrica. No meio transparente, em que a passagem da luz é considerada de maneira fácil, um exemplo, vidro. No meio translúcido, com a passagem de luz com uma certa dificuldade, no caso, na água. E o meio opaco, em que não há a passagem de luz pelo objeto. Vamos iniciar agora os princípios da ótica geométrica, onde iremos iniciar pela própria propagação retilínea da luz, em que ao observarmos a própria luz fornecida tanto pela fonte primária, fonte secundária, fonte pontiforme e a fonte extensa, perceberemos que a luz se comporta de maneira reta em uma propagação retilínea ao longo do ambiente. Vamos para o próximo princípio da ótica geométrica, veremos a independência dos raios de luz, em que um grande exemplo seria próprias lanternas, em que ao colocarmos duas lanternas, uma do lado da outra, apesar de estarem ligadas, uma não irá interferir na outra. Elas seguirão no seu raio de luz, lembrando ainda da própria regra de propagação retilínea da luz, em que uma não irá afetar a outra. Iremos para o terceiro e último princípio da ótica geométrica, em que existe a reversibilidade dos raios de luz. Descomplicando, seria o reflexo, em que no espelho, ao nos olharmos, o mesmo caminho em que a luz toma do nosso olho, que está, mesmo caminho que a luz toma do nosso olho, ela segue para o local que estamos olhando e volta. Essa é a regra de reversibilidade dos raios de luz. O mesmo caminho de ida, existe um caminho de volta. Galera, a videoaula terminou, espero que tenham gostado. E para ver, a física é uma matéria muito fácil, basta querer aprender. Tchau, tchau, beijos.